Gente, a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver com Deus e para Deus. Quem deseja ter um relacionamento com Deus, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, só existe um caminho, que é o caminho da fé. O caminho da fé em quem? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Só existe... gente, a Conferência de Mulheres é em outubro, não é em fevereiro. Em fevereiro é o nosso retiro da presença, tá? Se eu falei fevereiro, desculpa. A conferência é de 10 a 16 de outubro, que é o mês do meu aniversário. Inclusive, a gente vai comemorar o meu aniversário juntinhos lá na Conferência de Mulheres. Então, você venha me dar um abraço. Você venha estar comigo no meu aniversário, em nome de Jesus. Vamos lá. É impossível a gente ter um relacionamento com Deus, é impossível a gente ter comunhão com Deus se a gente não tiver fé. É humanamente impossível. E a Bíblia diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não conseguimos nem agradar a Deus e nem se relacionar com Deus. Então, assim, se a nossa fé está fraca, se a nossa fé está... a palavra certa é fraca mesmo. Se a nossa fé está meia boca, se a nossa fé está ali marromenos, isso significa que a nossa comunhão está fraca, que a nossa comunhão está mais ou menos, né? Então nós precisamos, em nome de Jesus, termos uma fé inabalável no Senhor Jesus. Nós precisamos ter uma fé inabalável em Deus, porque só assim nós vamos conseguir nos comunicar com o céu. A linguagem do céu chama-se fé. A linguagem do céu não é choro, a linguagem do céu não é pobreza, a linguagem do céu não é estarmos necessitados, a linguagem do céu não é grito, desespero, a linguagem do céu não é depressão, a linguagem do céu não é ansiedade, a linguagem do céu chama-se fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé torna os cristãos muito mais fortes. A fé é o que nos capacita para suportarmos as adversidades, as tempestades, e nos equipa e nos prepara para termos uma vida que agrada ao Senhor, para termos uma vida de comunhão com o Senhor. Então, olha só, quando a gente fala assim, a minha fé está fraca, é o mesmo que a gente responder, a minha comunhão está fraca. Quando a gente fala que a nossa fé está fraca, é o mesmo que a gente falar, a minha comunhão está fraca. O meu relacionamento está fraco. Olha só, Elisângela, hoje é o seu aniversário? É isso, Elisângela? Me confirma. Se hoje for o seu aniversário, Elisângela, que você seja abençoada, que o Espírito Santo derrame sobre você uma porção dobrada de fé, que esse seja o melhor ciclo da história da sua vida, Elisângela, e que a presença do Espírito Santo te visite nessa manhã de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Você e todo mundo que estiver fazendo aniversário aqui nessa live hoje, em nome de Jesus. Ai, parabéns, minha amada. Que Deus te abençoe, viu? Então, vamos lá. O que acontece, gente? Nós podemos correr para todos os lados. A Bíblia é uma só. Não adianta você correr para outro lugar, para outro caminho que não seja a Bíblia. A Bíblia é a nossa fonte. A Bíblia é a palavra de Deus. É aqui que nós vamos encontrar direção, cura, libertação, transformação, renovo, ensino, aprendizado. É aqui. É aqui. Então, deixa eu te dizer, eu preciso te dizer duas coisas nesse momento. Presta atenção aqui. Presta atenção. Se você tá com sono, pega um cafezinho, pega um chá, pega um copo de água, tá? Porque quando você toma água, hidrata e o sono passa. Porque hoje você não vai ser roubado nessa live. Em nome de Jesus. Olha só. Duas coisas. Presta atenção. Satanás, ele quer usar as circunstâncias adversas para justamente abalar a nossa fé. Porque uma vez que Satanás abala a nossa fé, ele consegue o quê? Nos desestruturar. E automaticamente a nossa fé é abalada, o nosso relacionamento com Deus também é abalado.
Pensa o seguinte, quando você tem uma amizade linda aqui na Terra. Imagina uma pessoa que você confia, que você conhece, que você ama, um amigo ou uma amiga que você confia, que você ama, que você dedicou sua vida, que você dedica tempo. E daí acontece alguma coisa que coloca em xeque, em dúvida, a fidelidade desse amigo, que coloca em dúvida o amor com esse amigo, que coloca em dúvida a honestidade dessa pessoa. Automaticamente, isso vai abalar o relacionamento. Onde tem dúvida, onde tem desconfiança, o relacionamento é abalado. Imagina um casal, um casal, marido e mulher, que existe a desconfiança, por exemplo, de uma traição. Aquele relacionamento é totalmente abalado. Então, e aí, quando o relacionamento é abalado, começa o quê? Começa uma série de brigas, de discussões, uma série de coisas que pode acabar num divórcio. Pode acabar o quê? Num distanciamento, por exemplo, de uma amizade, pode acabar inclusive com uma amizade. Então, qual que é uma das maiores estratégias de Satanás? Uma das maiores estratégias de Satanás é abalar a nossa fé. Porque uma vez que ele abala a nossa fé, ele abala o nosso relacionamento com Deus. Então, o que acontece? Todas as circunstâncias adversas, tipo uma crise financeira, um desemprego, uma traição, qualquer dificuldade que a gente passe na nossa vida, o que acontece? A gente tem a tendência a sermos colocados, a nossa fé a ser colocado em prova. Será que a gente continua confiando quando falta tudo? Será que a gente continua confiando em Deus quando falta dinheiro, quando falta sustento, quando falta um aluguel, quando falta um casamento, quando falta alguma coisa? Será que na falta a gente continua confiando em Deus? Em 2 Coríntios 5:7, 2 Coríntios diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ei, presta atenção. Os nossos olhos, eles querem nos enganar. Os nossos olhos, eles estão vendo, eles estão enxergando o quê? A circunstância. Os nossos olhos, por exemplo, estão vendo a crise, os nossos olhos estão vendo o desemprego, os nossos olhos estão vendo a inflação, os nossos olhos estão vendo aquilo que é natural, aquilo que é terreno. Mas o que a Bíblia nos ensina? Porque o verdadeiro cristão, porque aquele que confia no Senhor, porque aquele que tem uma vida na palavra, não anda pela circunstância, anda por fé. O que é você andar por fé? É você andar de acordo com a palavra. Gente, a palavra nada mais é do que as promessas de Deus. Promessas de Deus, olha só, o que é uma promessa? Promessa é algo que alguém te prometeu, mas que ainda não aconteceu. Promessa é algo que alguém te prometeu, mas ainda não aconteceu. Então, por exemplo, tá? Alguém prometeu tomar café com você hoje. Tipo assim, né, Arlete? Tipo assim, alguém prometeu que ia tomar café com você hoje. Só que essa pessoa ainda não tomou café com você. Ou seja, esse café ou esse almoço é só uma promessa. Qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é, ao invés da gente viver por aquilo que está ao nosso redor, por aquilo que é natural, é a gente viver por aquilo que é sobrenatural. E as promessas de Deus são todas sobrenaturais. Gente, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus, ele vai transformar todo choro em riso. A Bíblia diz que Deus, ele colhe cada uma das nossas lágrimas. A Bíblia diz que a glória da última casa futuro, vai ser melhor do que a primeira. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para nos buscar. Então, olha só, a nossa maior dificuldade é viver baseado nas promessas do Senhor, é acreditar nas promessas do Senhor. Mas por que nós temos dificuldade de acreditar nas promessas dele? Por que nós temos dificuldade de ter fé na palavra de Deus? Por quê? Porque nós enxergamos o natural. E eu vou dizer uma outra coisa do porquê que nós não confiamos. Porque, infelizmente, o homem promete e não cumpre.
e eu me incluo, tá, gente? Eu estou me incluindo. Quando eu falo homem, eu tô falando todos. Quantas vezes nós prometemos alguma coisa, mas acontece o imprevisto, gente, normal, natural, tá? Acontece o imprevisto e você não consegue cumprir aquilo que você prometeu. Você fala, eu vou, e você não fala, não vai. Você fala, eu vou te dar, mas você não dá. Você fala assim, ó, eu vou fazer, mas você não faz. Entendeu? Quantas vezes? Gente, vamos lá. Vou dar um exemplo que nunca mais vocês vão esquecer. Os casamentos. Os casamentos. Na hora do casamento, o homem olha para a mulher e faz juras de amor. A mulher ora pro homem e faz juras de amor. O que ele fala? Eu prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. O que acontece? Os homens prometem isso para as mulheres e as mulheres prometem isso para os homens. E como que é a taxa de divórcio no Brasil e no mundo, gente? Mais de 40% dos casamentos, dos casais se divorciam. Aí eu pergunto pra mim e pra você, cadê a promessa? Cadê a promessa de fidelidade? Cadê a promessa de ficar junto até que a morte os separe? E aí, vamos lá. Aqueles que não separam, quantos que prometem ser fiel e não são fiéis? Prometem fidelidade, mas traem. Prometem fidelidade, mas mentem. Então, nós vivemos num mundo onde pessoas prometem e não cumprem. Então, o que automaticamente a gente faz? A gente correlaciona. Só que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, nós podemos até não acreditar, nós podemos até desconfiar daquilo que o homem fala. Mas nós jamais nós devemos desconfiar daquilo que Deus fala. Então, a nossa dificuldade... Só um minuto, gente. A nossa dificuldade de confiar em Deus... Confere pra mim se você está me ouvindo. Porque o meu fone parece que acabou a bateria. Eu fui olhar hoje de manhã, gente, e eu tinha esquecido o fone fora da caixinha. Aí eu pensei, meu Deus, é uma bênção, né? Só um segundinho. Me confirma se vocês estão me ouvindo bem, tá, gente? Por favor. Se vocês não tiverem, eu tiro o fone. Mas eu acho que agora... Tá ouvindo? Ai, glória a Deus. Então, olha só. A nossa maior dificuldade na vida... Nós temos dificuldade de crer em Deus. E temos dificuldade de crer na sua palavra. Essas são as nossas duas maiores dificuldades. Crer em Deus e crer na sua palavra. Então, nós precisamos, como filhos de Deus, como filhos amados, escolhidos, nós não podemos de forma alguma, de maneira alguma, comparar Deus com o homem, comparar o homem com Deus. É incomparável. Gente, Deus é Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele é poderoso, Ele é o grande eu sou, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Alfa e Ômega, princípio e fim, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, estrela da manhã, lírio dos vales. Ele promete, mas Ele cumpre, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Como a minha amiga Évila fala, quem prometeu garante. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Gente, ontem eu tava conversando com uma amiga, né? E ela me contando de uma profecia que ela recebeu. E ela falou assim que essa profecia já faz muito tempo e que não aconteceu. Aí ela pegou e brincou e falou assim, eu acho que não era de Deus, porque não aconteceu. Aí eu falei pra ela, amada, se foi Deus que prometeu, não importa o tempo, vai se cumprir. Se não se cumprir, é porque não foi Deus que prometeu. Mas assim, por que a gente tem que parar muitas vezes de olhar para a profecia do homem e olhar para a profecia de Deus? Quanto que a gente sabe que realmente a profecia é algo de Deus ou algo do homem? Primeiro, o tempo mostra se a profecia é de Deus ou do homem, porque se for de Deus, ela vai se cumprir. E segundo, é que se é uma profecia baseada na Bíblia. Baseado na Bíblia. Você quer ver? A melhor profecia que existe é a que está na Bíblia. Aqui estão as promessas de Deus para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que tem preguiça de ler Bíblia e aí fica querendo o tempo todo ir na igreja e que um profeta fale. Eis que Deus manda te dizer. Ei, Deus manda te dizer para você ler a Bíblia.
Nessa manhã do dia 18 de agosto de 2022, Deus manda te dizer para você ler a Bíblia, porque na Bíblia estão todas as promessas, milhões e milhões e milhões, milhares e milhares e milhares de promessas para você estar na Bíblia Sagrada. E aí, gente, vamos lá. Efésios 2, 8 e 9. Presta atenção. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Uau! Efésios 2, do 8 ao 9, é uma lapada. Olha só. Gente, sem fé, presta atenção nisso em nome de Jesus. Porque você precisa entender hoje que nós necessitamos de ter uma fé avivada, de ter uma fé poderosa, de ter uma fé forte, de ter uma fé inabalável. Deixa eu te dizer uma coisa. Se nós não tivermos fé, nós não somos salvos. Você tá me entendendo? Você tá entendendo aquilo que o Espírito Santo quer te dizer nessa manhã? Se nós não tivermos fé, nós nem salvos nós somos. Porque a fé, a salvação é pela graça, mas por meio da fé. Como que nós somos salvos? Se nós cremos de todo o nosso coração que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e para nos dar o direito de termos a vida eterna, ou seja, que Jesus Cristo comprou a preço de sangue a minha salvação e a sua salvação. Agora eu pergunto uma coisa para você, meu amado. Às vezes você tá sem fé para conseguir um emprego. Às vezes você tá sem fé para conseguir um marido. Aí eu te pergunto, às vezes você tá sem fé para vir na conferência de mulheres. Agora, como que você vai ter a sua salvação? O que é mais precioso? É a sua salvação ou um marido? A sua salvação ou um carro? A sua salvação ou a conferência? A sua salvação é a coisa mais preciosa que existe. E sem fé, você não é salvo. Sem fé, eu e você não somos salvos. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz, por acaso haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Presta atenção. Por acaso haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Eu vou até pegar aqui esse versículo. Por acaso haverá fé na terra, que eu não lembro. Quando o Filho do Homem voltar? Vou pegar esse versículo porque eu não tenho ele aqui. Cadê, gente? Onde que tá isso? Cadê Jesus? Me mostra onde está este versículo. Lucas 18, 8. Lucas 18, 8, 8 diz: por acaso, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Se Jesus voltasse hoje, você seria salvo e eu seria salvo por meio da nossa fé? A nossa fé tem poder para nos salvar. A sua fé hoje te levaria para morar na eternidade com Deus? A sua fé hoje, a minha fé, nos levaria para a eternidade com Deus? Agora eu te pergunto, se a gente não tem fé e a gente não crê na nossa salvação, o que a gente vai conquistar na terra, meu povo? O que nós vamos conquistar na terra? Vamos conquistar nada. Então, presta atenção. Às vezes você tá assim, Patrícia, mas eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa que ajuda os pobres, que ajuda os necessitados, eu sou uma pessoa, olha, que sirvo no ministério da igreja, eu tomo conta da cantina, eu coloco os envelopes, eu tenho uma célula. Não, Patrícia, eu tenho um ministério na igreja, eu sirvo na igreja. Você serve, mas você tem fé? Porque servir é uma coisa, ter fé é outra. Então, e a Bíblia diz aqui, ó, a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie.
A salvação não é porque você tem uma célula. A salvação não é porque a gente acorda 3 horas da manhã. A salvação não é porque você coloca os envelopes na igreja. A salvação não é porque você lava o banheiro da igreja. A salvação não é porque você doa uma cesta básica. Nananina, não. A salvação é porque você tem fé. A salvação é porque você tem fé. Então, em nome de Jesus, Romanos 4:5 diz assim. Romanos 4:5 diz: Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Olha só, presta atenção. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Deixa eu te dizer uma coisa. A linguagem do céu é o quê? Fé. Aí, às vezes, você vê uma pessoa que não trabalha na igreja, que não tem ministério na igreja, uma pessoa que não lava o banheiro, que não coloca envelope, que não tem célula, que não tem nada de trabalho na igreja. Mas ela tá vivendo uma vida muito melhor do que a sua. Ela tá prosperando muito mais do que você. Aí você olha pro céu e fala, Deus, o que é isso? Eu acordo 3 horas da manhã, eu jejuo, eu oro, eu sirvo na igreja, eu faço tanta coisa, Senhor. E a minha vida, olha como a minha vida tá, e olha como a vida de fulano tá. Deixa eu te falar uma coisa, minha amada. Talvez esse fulano tá tendo mais fé do que eu e que você. Tá? E como não é por trabalho, é por fé, o que a Bíblia diz? Que Deus acredita como justiça a fé. Então, gente, isso mesmo, Arlete, a salvação não tem a ver com o fazer, tem a ver com a fé. Não tem a ver com o fazer, tem a ver com você crer. Tem a ver com crença, tem a ver com confiança. Então, meu povo, em nome de Jesus, nós precisamos ter fé. O que é fé, Patrícia? Você pode se perguntar aí, Patrícia, o que é fé? Hebreus 11:1. Hebreus diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Oh, gente, fé. Fé é uma palavra de 2 letras e que tem um poder extraordinário. Diz assim, gente, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Agora eu vou perguntar uma coisa para mim e para você. Será que nós estamos tendo certeza daquilo que nós esperamos? Ou nós esperamos com dúvida, esperamos desconfiando, esperamos incrédulo, esperamos duvidando? Como tem sido a nossa espera? Eu falei isso ontem no podcast Conhecendo Jesus. A Bíblia diz, fé é certeza. O que é certeza? Convicção. Onde há certeza, não existe dúvida. Presta atenção. Onde há certeza, não existe dúvida. Deus não habita na dúvida. Deus não habita na dúvida. Deus não se agrada da dúvida. Deus habita na certeza absoluta, na convicção. Então ele fala, ora, a fé é a certeza naquilo que você não vê, mas você espera. É a prova, presta atenção, gente, prova. O que é prova? Prova normalmente, gente, é quando alguém fala assim, ó, me mostra a prova, me prova. A gente não fala isso, né? Eu quero que você me prove que você está falando a verdade. Eu quero que você me prove que você fez isso. Na justiça terrena, inclusive, a justiça trabalha o quê? O tempo todo com provas. Se eu falar pra você assim, ó, eu tenho um batom rosa da Lancôme. Aí você pode falar assim, me prova que você tem um batom rosa da Lancôme. Eu vou dizer, olha, aqui, ó, aqui tá a prova. Aqui a prova. Eu tenho um batom rosa da Lancôme. Aí eu pego e ainda abro pra você e te mostro que ele é rosa, ó.
Tá acabando já o meu batom, mas tá aqui, ó. Prova é o quê? É quando você vê. No mundo físico, prova é quando você vê. Mas no mundo espiritual, gente, o mundo espiritual fala assim, ó, que a fé é a prova do que não vemos. Será que você tá compreendendo o poder, a graça e a revelação do que Deus está nos falando nessa manhã? Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por quê? Porque você não vê no físico, mas você vê no espiritual. Porque não tem a ver com o físico, tem a ver com o espiritual. E o que nós somos treinados e ensinados desde pequeno? Nós somos treinados e ensinados a ver as coisas físicas. E Deus está nos chamando nessa manhã para um nível mais profundo de intimidade. Ele está nos chamando para dizer assim, ó, eu quero que você enxergue a partir de hoje não o físico, eu quero que você enxergue o espiritual. Patrícia, como que eu enxergo o espiritual? Através da fé. Nós só podemos enxergar o mundo espiritual através da fé. E aí você pode chegar para mim e falar assim, Patrícia, como que eu faço para ter fé? Você pode falar assim, Senhor, em nome de Jesus. Ok, já entendi. Como que eu faço para ter fé? Bom, ontem você já aprendeu que fé é algo que vem de Deus. Fé é um dom de Deus. A fé não é dada. Você não pode comprar fé. Você não pode conseguir fé por causa de outra pessoa. Eu não posso dar minha fé para você. Não posso, gente. Tá? A minha fé é algo que Deus derramou sobre a minha vida. A sua fé é algo que Deus vai derramar sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele é o mesmo. O Espírito Santo derrama fé em mim, o Espírito Santo derrama fé em você. Então, como, tá, que nós conseguimos ter fé? Como que nós conseguimos aumentar a nossa fé? Como que nós aprendemos a ter fé? Romanos 10:17. Romanos 10:17 diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ei, se você tá aqui nessa manhã e você fala assim pra mim, minha fé está fraca. Isso significa que eu e você estamos lendo pouco Bíblia. Estamos lendo muito pouco a Bíblia. Aquilo que a gente tem se alimentado da palavra é muito pouco. Deixa eu te explicar uma coisa, presta atenção. Vou trazer para o mundo físico só para você compreender melhor. Se nós comermos uma vez só por dia, uma única vez, por mais que você coma muito, por mais que você tome um café da manhã reforçado, por mais que você almoce 2, 3 pratos, se você comer uma única vez por dia, você vai estar saudável? Você vai estar forte? Você vai estar alimentado de maneira correta? Não. Nós temos que nos alimentar, o nosso corpo físico, ele precisa ser alimentado no mínimo 3 vezes ao dia. No mínimo 3 vezes ao dia, tá? Isso é o que os médicos falam. Se você tomar água só uma vez por dia, como que você vai ficar? Você vai ficar desnutrido. Se você tomar água uma vez só por dia, você vai ficar desnutrido. O que a ciência nos ensina? A tomarmos no mínimo 2 litros de água por dia. Inclusive tem gente que anda até com uma garrafa. Tem gente que já anda com a garrafa de 2 litros, que fala assim, ó, minha meta é beber essa garrafa de 2 litros todos os dias. A minha meta é durante o dia eu tomar essa garrafa de água aqui todinha. Então assim, se para alimentar o nosso corpo nós precisamos tomar água e precisamos nos alimentar, comer comida saudável principalmente, por que você acha que se você ler a Bíblia durante 2 minutos do seu dia, se você ler a Bíblia um versículo por dia, você já vai estar alimentado, você já vai estar nutrido, você já vai estar forte?
Tá aqui o segredo do porquê muitas vezes a nossa fé é fraca. A nossa fé é desnutrida. A nossa fé é desidratada. Por quê? Porque nós não alimentamos nossa fé. Porque nós lemos pouco a Bíblia. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Quanto que você lê de Bíblia por dia? Vamos ser verdadeiros? Será que você lê pelo menos 15 minutos de Bíblia por dia? Será que você lê pelo menos meia hora de Bíblia por dia? Será que você lê pelo menos 1 hora de Bíblia por dia? E aí não é só sobre ler, é sobre ler e praticar. Aquilo que você lê de manhã, você medita durante o dia, você pratica durante o dia, você coloca em prática durante o dia. Olha bem para mim. Talvez você esperava que eu viesse aqui e te falasse uma outra coisa de como aumentar a sua fé. Mas deixa eu te falar, a Bíblia é clara. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós só vamos alimentar a nossa fé se nós tivermos vida na palavra. A gente pode terminar essa live aqui. Agora são 3h47 da manhã. A gente pode mais uma vez terminar essa live e a sua vida não mudar em nada. Você ouvir, entrar por aqui e sair por aqui. Ou vice-versa, entrar por aqui e sair por aqui. Você continuar com a sua agenda lotada, você continuar com a sua agenda desenfreada, você continuar tendo tempo para ir para academia, para ir correr, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua casa, para fazer uma caminhada, para ler um livro. Você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para a Bíblia. Você não tem tempo para Deus. Você não tem tempo para sentar e ter um tempo de qualidade com Deus. Então eu preciso te dizer, você vai continuar sem fé. Aí, quando eu perguntar para você, que nota que você dá para sua fé de 0 a 10? Talvez você responda 3. Talvez você responda 5. Por quê? Porque você não tem se alimentado o suficiente para ter uma fé forte, para ter uma fé fortificada. Eu quero que você vá comigo agora em Mateus 17, 20. Mateus 17, 20 diz assim, presta atenção. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Jesus. Porque ele respondeu, a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Nada será impossível para um homem e para uma mulher de fé. Nada será impossível para um homem e para uma mulher de fé. O problema é que desde a época de Jesus Cristo, Jesus já disse para os discípulos, a fé de vocês é pequena. É Jesus olhando para mim e para você nessa manhã e dizendo assim, filha, filho, a sua fé é pequena. Sabe o que Deus está dizendo isso para a gente quando ele fala, filha, sua fé é pequena? Deus está dizendo assim, filha, vem mais para os meus pés. Filha, vem aprender mais de mim. Filha, eu tenho coisas grandiosas, eu tenho coisas insondáveis para revelar ao teu coração. Vem mais para mim. Vem ler a Bíblia, vem orar. Como que Deus se revela para a gente através da leitura da Bíblia e através da oração? O quanto que você tem orado por dia? Qual é o tamanho da sua entrega, do seu plantio de leitura da Bíblia e de fé? Então assim, a fé é um dom dado por Deus, mas existe um caminho. Imagina que assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Imagina que eu fale assim pra vocês, olha, eu tenho uma encomenda, eu tenho R$1.000, não, R$1.000 não, R$10.000. Eu tenho R$10.000 pra te entregar. Esses R$10.000 é seu. Tenho R$10.000 pra te entregar. Só que para você receber esses R$1.000, você vai ter esses R$10.000, você vai ter que ir lá em São Roque, no sítio na chácara da presença, tá? E você vai ter que retirar esses R$10.000 com a Arlete, ok? Imagina que é só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Eu tenho R$10.000 para te entregar, mas para você retirar esses R$10.000, você vai ter que ir lá em São Roque, na chácara da presença, e retirar com a Arlete. Ou seja, o dinheiro existe.
O presente existe, mas você precisa ter um esforço. Qual é o esforço? Você ir até a casa da Arlete para poder retirar o dinheiro. A mesma coisa acontece com a fé. Deus tem fé para derramar sobre a gente. O dom da fé é dele. Ele é o dono da fé. Assim como ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Só que ele diz assim, ó, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele fala assim, eu tenho fé para te entregar. Eu tenho fé para te entregar. Mas para que você receba, você precisa me buscar. Você precisa ter vida na palavra. Filha, toda a fé do universo está disponível para você. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. De todos os dons que tá na Bíblia, a fé é o único que tá escrito assim, ó. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Ou seja, é para os esforçados, não é para os preguiçosos. Então, eu creio que existe uma porção sobrenatural de fé. Existe um nível profundo de fé para aqueles que buscam na palavra. Para aqueles que se deleitam na palavra. Existe uma fé que vem do trono da graça de Deus para aqueles que falam assim, não, eu vou dar prioridade para as coisas do reino. Sabe, gente, quando diz ali em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, ali Deus está dizendo o seguinte para a gente, ei, busque o que é principal. Gente, olha aqui para nós, olha aqui para mim. Quantas horas nós trabalhamos por dia para a gente buscar dinheiro? O nosso trabalho é uma busca de dinheiro e de reconhecimento. O nosso trabalho é uma busca de dinheiro e de reconhecimento. Agora, presta atenção, gente. Para buscar o dinheiro, para buscar o sucesso, para buscar o trabalho, nós trabalhamos 8 horas por dia. Aí eu pergunto, para buscar o dom da fé, que é do reino, o quanto que nós dedicamos do nosso dia? Eita lapada! Para buscar o dinheiro, para buscar o sustento, para buscar o sucesso, para buscar as conquistas da terra, nós trabalhamos no mínimo 8 horas por dia, com 1 hora de almoço. Agora, quanto do nosso tempo que nós dedicamos para buscar o dom de Deus, que é a fé? E aí você fala pro dono do tempo que você não tem tempo. Aí eu acho que Deus olha pra você e fala assim, ah, filho, engraçado, né? Pra buscar o dinheiro você tem. Pra buscar o trabalho você tem. Pra buscar um corpo perfeito você tem. Pra ir pra academia você tem. Você tem tempo pra tudo, né, filha? Menos pra buscar fé. Menos pra me buscar. Menos pra orar. O que nós estamos fazendo da nossa vida, gente? Será que a gente tem colocado como principal aquilo que é principal? Será que nós temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar? A fé é um dom de Deus. A fé é do céu. A fé é uma das principais virtudes, é uma das principais características do reino de Deus. Então nós precisamos dedicar tempo em oração, em leitura da Bíblia. Quando você está escutando um louvor, muitas vezes você está escutando a palavra. Muitas vezes quando você está escutando um áudio de uma ministração, você está escutando a palavra. Mas nada se compara a você sentar. Você, a Bíblia e o Espírito Santo. Você, a Bíblia e o Espírito Santo. A Bíblia, eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes, é o único livro que você tem o privilégio de ler com o autor junto com você. Com o autor presente. É a Bíblia. A Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor presente, que é o Espírito Santo de Deus. Deus, gente, a Bíblia diz lá em Efésios 6, sobre as armas espirituais, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, e fala sobre o escudo da fé. A fé é o escudo. Só que ele fala assim, presta atenção. Ele fala assim, que a palavra é a espada do Espírito. A palavra é a espada
que o Espírito usa. Ou seja, gente, isso significa, se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a espada, isso significa que sem a espada, sem a palavra, nós não tem escudo. Sem a palavra não existe o escudo, que é a fé. Para que a gente tenha o escudo da fé, nós precisamos da palavra. Antes da fé, antes de você ter uma fé avivada, você precisa o quê? Da palavra. Então, a palavra de Deus é o que vai alimentar a nossa fé. A palavra de Deus é o que vai vivificar a nossa fé. Talvez hoje você esteja assim clamando, Senhor, em nome de Jesus, aumenta a minha fé. Mas deixa eu te dizer assim, presta atenção. A sabedoria, que provavelmente a gente vai falar amanhã, se Deus assim nos permitir, lá em Tiago, a Bíblia fala assim: aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que ele dá deliberadamente. Mas já com relação à fé, o que Jesus nos ensina? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, olha só, a sabedoria você pode pedir, mas a fé vem por ouvir. E às vezes a gente acha que tudo vai vir só da gente pedir. Nem tudo vai vir só da gente pedir. A gente pode pedir. E Deus é maravilhoso, gente. Ele é misericordioso. E Ele pode nos dar fé só da gente pedir. Porque a Bíblia diz assim, ó, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Então assim, Ele pode te dar? Pode, Deus pode. Gente, a gente não pode colocar Deus numa caixinha. Se Ele quiser hoje derramar uma porção dobrada de fé sobre a sua vida e vivificar a sua fé, Ele pode, Deus pode tudo. Mas da palavra está escrito em Romanos 10:17. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes a gente está pedindo fé, às vezes a gente está falando assim, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. E Deus está dizendo, filha, é só você ler. Eu já liberei para você a fé do céu, mas lê a Bíblia. Lê a Bíblia, porque quando você lê, você toma posse. Às vezes já está liberado, mas a gente tem que dar um passo para buscar. E o passo para buscar é a palavra de Deus. Então, gente, olha só. Se a Bíblia diz que se a gente tiver fé de o tamanho de um caroço de mostarda, que é minúsculo, a gente vai dizer para o monte, saia daqui e vá para ali. E isso vai acontecer. Imagina, gente, que muitas vezes tudo que falta para a gente ter uma vida extraordinária é a gente ter fé. Tudo que nós necessitamos para ter uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural, é a gente ter fé. A Bíblia diz que não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Muitas vezes o que está faltando para a gente viver as promessas de Deus é fé. Sem fé, a gente não tem como viver as promessas de Deus. Então, que em nome de Jesus, você saia dessa live aqui hoje com uma decisão no seu coração. Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou pedir fé, mas eu também vou buscar fé. Aonde que eu busco a fé? Qual é a fonte da fé? Na Bíblia. E quando você for a ler a Bíblia, já ora antes, gente. Já ora assim, Senhor, o Senhor disse que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu estou aqui para ouvir a tua palavra. Então, Senhor, em nome de Jesus, que conforme vai lendo a tua palavra, a minha fé venha sendo fortalecida, a minha fé vai sendo vivificada, a minha fé vai sendo transformada, a minha fé vai sendo uma fé do tamanho de pelo menos de um tamanho de um caroço de mostarda, que eu vou falar para esse monte, sai daqui, vai para ali, e o monte vai. Eu não sei qual é o monte na sua vida. Eu não sei se o monte na sua vida é a sua vida financeira. Eu não sei se o monte na sua vida é a sua vida profissional. Eu não sei se o monte na sua vida é a sua vida sentimental. Eu sei que se nós tivermos fé de o tamanho de um caroço de mostardas, nós vamos falar para aquele monte sair dali e para ali e ele vai. Ei, a Bíblia conta a história de uma mulher hemorrágica. Uma mulher que estava há 12 anos enferma. Uma mulher que já tinha gastado tudo que ela tinha com homens. E ela não tinha conseguido ser curada. Uma mulher que era envergonhada. Uma mulher que é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que ela era tão envergonhada, ela estava tão doente, que ela foi se arrastando aos pés de Jesus. Mas a Bíblia conta que essa mulher, ela teve fé. E ela disse assim, se eu simplesmente tocar na barra das suas vestes, eu serei curada.
eu serei curada. Ela tocou nas vestes, ela foi curada. E o que Deus respondeu para ela? O que Jesus respondeu para ela? Filha, a tua fé te salvou. Se a gente for olhar em todos os milagres da Bíblia, todos os milagres da Bíblia, sem exceção, Jesus sempre vai dar a mesma resposta. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai em paz, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ei, Jesus, ele tem o poder para nos salvar, mas nós precisamos da fé. Imagina que Jesus está com o cadeado e a chave está nas nossas mãos para abrir o cadeado de todas as bênçãos. Mas por não termos fé, a gente não tem acesso às bênçãos de Deus. Então, que em nome de Jesus, eu e você, possamos nessa manhã entendermos que existe um caminho para o milagre. O caminho do milagre é a fé. Existe um caminho para a comunhão com Deus. O caminho para a comunhão com Deus é a fé. Existe um caminho para você se relacionar com Deus. E o caminho para você se relacionar com Deus é a fé em Jesus Cristo. Existe uma maneira de você se comunicar com o reino, de você se comunicar com o céu. E a comunicação do céu é a fé. Então não tem como nós sermos cristãos mornos. Nós sermos cristãos frios. Não. Nós precisamos ser cristãos fervorosos. Nós precisamos ser cristãos quentes. Nós precisamos ser cristãos cheios da fé, do poder e da glória de Deus nas nossas vidas. Então, se você está aqui nessa manhã e você reconhece que a sua fé está fraca, que a sua fé está mais ou menos, que a sua fé está debilitada, que a sua fé está desnutrida, que a sua fé está desidratada, existe um caminho. O caminho é o caminho da oração e o caminho da leitura da palavra. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, em que nome de Jesus, só de você ouvir essa live, que você já receba uma porção dobrada de fé. E que você saia daqui hoje dizendo assim: eu agora descobri o caminho para aumentar a minha fé. O caminho para aumentar a minha fé é todos os dias eu ler a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. Você tá aí me assistindo, você mesmo, não dorme não, acorda, tá? Você que tá aí me assistindo, você sabe o caminho para aumentar a sua fé. A sua fé é você ler a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. Se você nunca mais vai poder abrir os seus lábios e dizer assim: ai, a minha fé tá tão fraca e eu não sei como ter mais, eu não sei como vivificar a minha fé, eu não sei como fortalecer a minha fé. Ei, eu já falei para você umas 4 vezes, crava esse versículo no seu coração, Romanos 10:17. É por isso que eu falo, gente, a Bíblia é tipo uma receita que nunca dá errado. A Bíblia é a receita que sempre dá certo. A Bíblia é a receita que sempre dá certo. É só seguir o que a Bíblia manda. A Bíblia é um caminho onde você nunca vai chegar no lugar errado. A Bíblia é o caminho certo. A Bíblia é o caminho certeiro. Tudo aquilo que está na Bíblia, que você seguir, vai dar certo. Só não vai dar certo se você seguir você ao invés de seguir a Bíblia. Se você seguir a sua vontade ao invés de seguir a Bíblia. Mas Romanos 10:17 nos ensina o caminho, nos dá a receita. Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra do pastor? É a palavra do amigo? É a palavra do chefe? É a palavra do presidente? É a palavra de alguém nessa terra? Não. É a palavra de Deus. A Bíblia vem, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer ter a sua fé vivificada, se você quer ter a sua fé transformada e automaticamente ter a sua vida transformada, a partir de hoje, você já sabe o caminho. Leitura da palavra, meditar na palavra, praticar a palavra, orar. Ore, 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 ore. Gente, Billy Graham tem uma frase que eu amo. Billy Graham falou assim: dobre os seus joelhos e ore até você se tornar íntima de Deus. Até Deus se tornar íntimo na sua vida. Dobre os seus joelhos e ore. Como está a sua vida de oração? Como está a minha vida de oração? Como está a nossa vida de leitura da palavra e oração? Gente, não existe outro caminho.
Não é só você ir numa conferência, não é só... Às vezes a gente vive, sabe, gente, de querer sempre uma experiência única de um dia, de uma conferência. Ah, porque eu vou na conferência tal, porque minha vida vai mudar. Não, gente. A conferência é um impulso. Mas o que muda a sua vida é você ler a Bíblia todo dia. Eu vou falar, porque se Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Não adianta você vir para a conferência de mulheres, por exemplo, passar 3 dias buscando a Deus e no dia seguinte, na segunda-feira, você não lê a Bíblia. É melhor que você nem venha na conferência, mas que você tenha uma vida de constância com Deus. Porque a Bíblia, deixa eu falar, a vida com Deus não é pra gente molhar o pé, que nem você vai no mar. Às vezes você vai no mar, molha o seu pezinho, molha o pé e vai embora. Não. A vida com Deus não é de quem quer molhar o pé. A vida com Deus é de quem quer mergulhar. A de quem está disposto a mergulhar no profundo. A de quem está disposto a mergulhar na palavra. Qual é o livro que você está lendo da Bíblia? Qual é o seu endereço na Bíblia? Se você vier na conferência 3 dias, e depois voltar para casa e continuar do mesmo jeito, não vai adiantar nada. Agora, se você vier na conferência, você recebeu um impulso, recebeu a presença do Espírito Santo, você ter uma experiência sobrenatural, você voltar para casa e você continuar lendo a Bíblia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até chegar no final do mês, aí sim, aí você vai ter sua vida transformada. É por isso que tem gente que vive de congresso em congresso, de culto em culto, de conferência em conferência, e a vida não muda. Mas claro, você não muda a sua atitude em casa, você não muda a sua atitude no dia a dia. Você não é aquilo que você faz de vez em quando. Você é aquilo que você faz todos os dias. Você não é aquilo que você faz de vez em quando. Você é aquilo que você faz todos os dias. As conferências são maravilhosas. Os retiros são sobrenaturais. Mas o principal é o que você vai fazer pós o retiro. É o que você vai fazer pós a conferência. É se você vai permanecer. É se você vai continuar buscando a Deus. É se você vai continuar lendo a palavra, orando, buscando ter comunhão, buscando ter intimidade profunda com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então você já sabe qual é o caminho para você ter o dom da fé. O dom da fé, que é um dom do Espírito Santo de Deus, é você ler a palavra todos os dias, que você vai ser vivificada, fortalecida e uma dinamite nas mãos de Deus, tá? Para você mudar o mundo, mudar a geração, ministrar, cumprir o teu chamado aqui na terra e ser uma pessoa extraordinária nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Vamos tirar um print? Tiraram? Oh, aleluia. Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais essa manhã. Obrigada por esse dia 18. Obrigada, Senhor, porque nós chegamos em 10% do propósito. Nós caminhamos 10%, Pai. E a Tua palavra diz pra gente caminhar de acordo com aquilo que a gente já alcançou. E nós já alcançamos, Pai, 18 dias ininterruptos aqui na Tua presença, te buscando todos os dias às 3 horas da manhã. Orando, lendo a Tua palavra, buscando sermos cheios do Espírito Santo, buscando ser avivados em fé. Pai, nos perdoa. Nos perdoa pelas vezes que nós fomos preguiçosos. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós só pedimos, mas nós não nos esforçamos. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós procrastinamos. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós olhamos para o Senhor e apenas pedimos, somos iguais sanguessugas, venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós simplesmente pedimos para o Senhor aumentar a nossa fé, mas nós temos preguiça de ir para a palavra e ler a palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame hoje, Pai, sobre as nossas vidas, fome e sede da Tua palavra. Pai, que todos os dias, antes de mais nada da nossa vida, Pai, a gente possa ler a Tua palavra. Pai, que antes do café da manhã a gente possa ler a Tua palavra. Que antes de alimentar o nosso corpo, a gente possa alimentar primeiro o nosso espírito. Pai, que antes das redes sociais a gente possa primeiro nos alimentar da Tua presença, da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus,
Endireita as nossas veredas no dia de hoje, Pai. Pai, nos ajuda não apenas a ler a palavra, mas nos ajuda também a meditar na palavra e a praticar a palavra, Pai. Porque o conhecimento mata, mas a revelação é o que transforma. Então, Senhor, em nome de Jesus, derrama do teu bálsamo hoje sobre nós. Derrama de uma fome e sede da tua palavra. Pai, nos ajuda a termos uma agenda que inclui o Senhor. Melhor, Pai, nos ajuda. Que o Senhor seja o dono da nossa agenda. Que o Senhor faça a nossa agenda. Que a gente tenha, Pai, na nossa agenda horários para falar com o Senhor, horários para ler a tua palavra, horário, Pai, para poder orar ao Senhor, horários para ouvir ao Senhor, para passar tempo com o Senhor de qualidade. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a nossa agenda ao Senhor, Pai. E que a partir de hoje, Pai, a nossa fé seja aumentada, seja fortificada através da leitura da palavra, através da meditação da palavra e através da prática da palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que cada um aqui, Pai, tenha a sua fé vivificada, para que cada um aqui, Pai, seja transformado na sua fé. Eu oro para que hoje, Pai, seja um divisor de águas na vida de cada um, que nunca mais a nossa vida volte a ser a mesma depois de hoje, Pai, mas que a partir de hoje a gente saiba o caminho da gente ter fé, que é o caminho da tua palavra, Senhor. Pai, a fé é um dom do Espírito Santo e nós conquistamos esse dom através da leitura da palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser homens e mulheres de fé, que nós possamos ser embaixadores do teu reino, que nós possamos ser embaixadores, Pai, que resplandece a tua luz na terra, que nós possamos ser embaixadores, Pai, cheios da tua fé, cheios da tua presença, cheios do teu mover, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês pediram para tirar o print de novo, meu povo. Vamos lá. Tiraram? Foi. Gente, um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Que esse dia 18 seja marcado pela fé do Senhor nas nossas vidas. Até amanhã, no nosso dia 19, se Deus assim nos permitir. E não esqueça, ore por mim, tá bom? Sempre que você se lembrar nas suas orações, me inclua nas suas orações, por favor, viu? Eu nunca peço, gente. Mas hoje eu senti no meu coração de pedir para vocês, tá? Louvor de hoje, rompendo em fé. Vamos romper em fé, gente? Deus nos deu uma palavra que acrescentaria, transbordaria e romperia limites. Então, vamos escutar hoje Rompendo em Fé? É um louvor antigo, mas eu tenho certeza que vai nos abençoar muito. Rompendo em Fé. Tem Delino Marçal, tem na voz de vários cantores aí, mas que a gente venha romper em fé, em nome de Jesus. Tem Pela Fé também, do André Valadão, a Vitória tá falando aqui, ó. Mas que você ouça Rompendo em Fé, Pela Fé, do André Valadão, que você ouça hoje um monte de louvor aí que fale de fé, que fale da graça, do poder e da misericórdia de Deus, tá bom? Cheiro, amo vocês. Beijo, ótimo dia, Deus abençoe.